Em nome de Jesus, damos início a essa mensagem. O título é A Beleza e o Vestuário. O texto bíblico inicial que vamos ler está em Números, no capítulo 15, os versos 38 a 41. Aqui, uma recomendação de Deus para o povo de Israel. Números, capítulo 15, versos 38 a 41, diz assim, 37 também. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas ponham um cordão de azul. E as franjas vos serão para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais, e não seguireis após o vosso coração, nem após os vossos olhos, pelos quais andais vos prostituindo, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais, e santos sejais a vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para ser vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, nesse texto, nós vemos que o povo de Israel deveria ser um povo separado dos demais, um povo peculiar de Deus. E havia até um sinal exterior distinto que deveria haver em suas vestes, de modo que haveria esse cordão azul para identificá-los, então, como do povo de Deus, israelitas. E a pergunta que deve surgir em nossa mente hoje: existe algum sinal exterior específico do qual o povo de Deus deve ter em suas vestes? Como que seria isso? Não vou dar a resposta agora, ao decorrer do estudo veremos aí o que Ellen White, a mensageira do Senhor, tem a nos dizer, nós que vivemos nesses últimos dias. Mas o tema, como eu anunciei, é sobre a beleza e o vestuário. Será um estudo um pouco diferente hoje sobre o tema das vestes, visto que muitas vezes se enfatiza o aspecto da simplicidade, a modéstia, a decência, mas o que dizer da beleza? É algo apropriado aos filhos de Deus, ou é algo então que deve ser removido da vida do crente? Então, muitas vezes nós vamos encontrar passagens bíblicas, e vamos a uma delas em Provérbios, capítulo 6, versos 23 a 25, que nos falam da beleza de uma maneira um tanto pejorativa. E nós vamos ver alguns textos nesse sentido que nos parecem até falar algo contra o belo. Provérbios 6, versos 23 a 25. Porque o mandamento é lâmpada, e a lei é luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida, para te guardarem da mulher vil e das lisonjas da estranha. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te prendas aos seus olhos. Eu lembro esse texto, me lembra outro lá em Gênesis 6:2, não precisamos ler, mas lá então fala da mistura que ocorreu entre aquela genealogia de fiéis, que vinha de Sete, o filho de Adão e Eva, e a genealogia então de Caim, que era dos desobedientes. Então os desobedientes são chamados na Bíblia, lá em Gênesis, filhos dos homens, e os fiéis, filhos de Deus. E diz que eles viviam separados, os fiéis tiveram que ir até para a montanha para separar, não puderam mais viver nos vales, nas planícies. Mas aos poucos eles foram descendo, e diz que os filhos de Deus viram o quê? Que as filhas dos homens eram, aí muitas vezes se acrescenta uma palavra nesse texto, eram mais formosas. O texto não diz isso, diz que eram formosas. Então, de fato,
começa uma mistura e daí nós encontramos a apostasia do povo de Deus daquela época e por consequência mais tarde vem o dilúvio com um pequeno remanescente apenas sendo salvo. Mas até aqui então nós estamos vendo de um aspecto negativo a formosura. Agora em Provérbios no capítulo 11, verso 22, também diz assim: como joia de ouro no focinho de uma porca, assim a mulher formosa que não tem discrição. Então aqui a Bíblia está trazendo de maneira muito clara que a formosura não adianta de muito, se não for acompanhada do quê? De outros atributos também. Agora o capítulo 31 e o verso 30, no final do livro aí, falando sobre a mulher virtuosa, no verso 30 do capítulo 31 de Provérbios diz: enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Então a Bíblia, diferente do mundo, não cria a mulher como fosse um objeto apenas a ser admirado, como apenas a sua aparência, o exterior que tivesse valor. Diante de Deus, então, é a mulher que teme ao Senhor, aquela mulher com diversas virtudes que são nomeadas neste capítulo, esta sim tem valor diante de Deus e deve ser louvada também pelo seu marido, os seus filhos e assim por diante. E então nós vemos mais uma vez o perigo que a beleza pode ter. Ela pode ser enganosa e ela também é o quê? Passageira. Por isso que é colocada como vã. Então nós vamos lembrar que de fato lá o profeta Oséias diz o quê? O vinho, o mosto e a sensualidade tiram o quê? O entendimento. Então é nesse sentido que a Bíblia trabalha, tanto lá em Provérbios 6, que nós vimos uma mulher vil, licenciosa, como nós encontramos lá no caso dos filhos de Deus, ao verem as filhas dos homens, elas tinham uma outra atitude, diferente das mulheres santas, e essa sensualidade então tirou o entendimento deles. E eles então decidiram tomar esse passo preocupante. Vamos agora em Cantares, no capítulo 7, o verso 6. Cantares 7, verso 6. Aqui nós entendemos que há, sim, também o sentido alegórico de uma relação de Cristo com sua igreja, mas não podemos tirar o sentido primário, que é sim o relacionamento matrimonial. E aqui então, justamente um dos elogios que são dados aqui no 7,6 de Cantares: quão formosa e quão aprazível és, ó amor, em delícias. E então aqui em todo o livro de Cantares é trabalhado então o aspecto da beleza física e tudo mais no relacionamento matrimonial. Nós vamos lembrar também que lá em Isaías 53:2, aquele texto famoso sobre o servo sofredor, falando sobre Cristo, o Messias, lá fala também dessa palavra. E diz o seguinte, 53:2: porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Esse texto então está falando que Jesus, quando veio como ser humano, era feio? Será que é isso? Não é esse o propósito, né? Mas está falando do status que ele veio social. Ele foi desprezado, ele não veio como um príncipe, como um rei, como nada disso, como alguém rico. Aqui no verso 3 ainda fala: era desprezado, mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Então,
Ele não se vestia com vestes luxuosas, exuberantes, mas de maneira simples e tudo mais. É isso que nós encontramos relacionado a esse texto do capítulo 53. A aparência física exata de Cristo não nos foi dada, não nos é revelada na Bíblia, como bem sabemos, mas podemos ter certeza que o semblante de Cristo era algo maravilhoso, que atraía as pessoas para Ele, o amor, o carinho que Ele comunicava com um mero olhar para as pessoas. Vamos agora em Mateus capítulo 6, os versos 28 a 29, para concluirmos essa parte da Bíblia e irmos às considerações de Ellen White. Mateus 6, 28, 29 diz assim: E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Então, ao decorrer desse estudo, nos vários textos de várias fontes de Ellen White que vamos trazer, veremos que Deus aprecia sim a beleza, mas não é a beleza artificial, mas aquela natural. Assim como aqui é declarado que Salomão em toda a sua glória não se compara ao lírio do campo, em sua beleza, em sua formosura. O primeiro texto, então, está no Testemunhos para a Igreja, volume 3, na página 376. Declara assim: Deus que criou tudo que é formoso e lindo, sobre quem repousa o olhar, ama o que é belo. Ele é o Criador da beleza e, portanto, naturalmente, ama o que é belo. Ciência do Bom Viver, na página 288, declara: Ele, o vestuário, deve possuir a graça, a beleza, a conveniência da simplicidade natural. Cristo nos advertiu contra o orgulho da vida, mas não contra sua graça e beleza naturais. Apontou as flores do campo, aos lírios desabrochando em sua pureza, e disse: nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Assim, pelas coisas da natureza, Cristo ilustra a beleza apreciada pelo céu, a graça modesta, a simplicidade, a pureza, a propriedade que lhe tornariam agradável nossa maneira de vestir. Na 292, diz que um dos principais elementos da beleza física é a simetria, a harmônica proporção de suas várias partes. E o modelo correto quanto ao desenvolvimento físico se pode encontrar não nos modelos exibidos pelos modistas franceses, mas no corpo humano desenvolvido segundo as leis de Deus na natureza. Ele é o autor de toda a beleza e unicamente ao nos conformarmos com seus ideais, havemos de aproximar-nos da verdadeira norma de beleza. Diz ainda, na Orientação à Criança, página 424, no mesmo sentido, a beleza natural consiste da simetria ou da harmoniosa proporção das partes, de uma para com outra. Mas a beleza espiritual consiste na harmonia ou semelhança de nossa alma com Jesus. Eu acho muito interessante que Ellen White não deixou de maneira completamente subjetiva o significado de beleza. Na realidade, nós temos realidades, então, objetivas criadas por Deus neste nosso mundo sobre o que é verdadeiro, o que é bom e o que é belo. Não é algo, então, que simplesmente cada um julga de uma maneira o que é belo, mas existem certos atributos em consonância com o que é revelado na natureza que podemos entender que é o belo. E aqui fala na questão da simetria, na proporção harmoniosa das partes, e tudo isso, então, envolve uma resposta a essa questão de maneira objetiva do que é a beleza.
Antes de nós continuarmos nos demais textos, eu queria fazer uma observação aqui que eu faço questão de colocar também para os demais que estarão nos ouvindo depois com a gravação, que muitas vezes nós, por sermos um movimento de uma linha mais conservadora, somos taxados o quê? De farisaicos, de legalistas. E se traz um tema, então, o pregador como do vestuário, aí é um prato cheio para dizer que em vez de falar da fé em Cristo, a salvação então pela graça, está se preocupando com aparências exteriores, sendo que o que importa é o coração. Então isso é o que mais nós ouvimos, as igrejas que querem abandonar os seus princípios religiosos, não querem seguir as normas bíblicas, elas usam esses artifícios, essas narrativas, para então tirar qualquer peso do que é apresentado sobre esses temas. Infelizmente é isso que nós vemos. Então eu faço até questão de dizer aqui que em nosso movimento, na realidade talvez se fale pouco sobre isso. Lembro bem que a última vez que tratei desse tema em pregações, estava vendo que foi 5 anos atrás, aqui em Rio Preto mesmo, que foi feito um estudo completo sobre os princípios da modéstia e decência cristã, em 3 partes. Eu tenho esse material, aqueles que quiserem pedir também podem entrar em contato comigo. São 28 páginas tratando sobre esse tema, um estudo completo. Mas, então, isso foi 5 anos atrás. Desde então, devemos ter tido umas 2 lições no máximo ao decorrer desses 5 anos que trataram em alguns sábados sobre o assunto do vestuário, mas de modo geral não é um assunto que sempre é apresentado e só se preocupa, só se pensa nisso. Nós vemos que, de fato, não deve nem ser super enfatizado o tema, nem desprezado, menosprezado, porque ele tem o seu lugar, a sua importância, é isso que nós vamos ver na sequência. O texto do Mensagens Escolhidas, volume 2, página 473, diz que é nociva à saúde e, portanto, pecado usarem as mulheres espartilhos apertados ou barbatanas, ou comprimirem a cintura. Essas coisas têm efeito deprimente sobre o coração, o fígado e os pulmões. A saúde de todo o organismo depende da ação sadia dos órgãos respiratórios. Milhares de mulheres têm arruinado sua constituição, trazendo sobre si doenças várias em seus esforços para tornar enfermo e artificial um corpo sadio e natural. Estão descontentes com as disposições da natureza e em seus intensos esforços por corrigi-la e submetê-la às suas ideias quanto à beleza, derribam-lhe a obra, deixando-a simples destroço. Então, ideias têm consequências. Ideias equivocadas do que é algo belo trazem então o que? Resultados para a própria saúde. Aqui nós vemos, no contexto do século XIX, Ellen White falando sobre os espartilhos, esse costume tão nocivo que as mulheres, em grande parte, se libertaram desses problemas que havia na época da Ellen White. E qual não é a minha surpresa de saber que hoje em dia as jovens têm buscado isso mais uma vez, querendo então voltar àquela moda antiga. É muito triste ver isso num século então esclarecido sobre questões de saúde e dizer então de voltar a essas práticas extremamente nocivas à saúde. Aqui então agora no texto a seguir, na mesma página, nós vamos ver a explicação que Ellen White dá daquele texto de Números que a gente leu ao princípio. Os filhos de Israel, depois de terem sido tirados do Egito, foram ordenados a usar um simples cordão azul nos cantos de suas vestes, para distingui-los das nações em volta e significar que eram um povo peculiar de Deus. E agora vem a resposta para aquilo que eu tinha dito ao início. Ellen White diz: não se requer hoje
do povo de Deus que tragam nas vestes um sinal distintivo. Mas no Novo Testamento, muitas vezes nos é indicado Israel antigo como exemplo. Se Deus deu direções assim definidas ao seu povo da antiguidade, acerca de seu vestuário, não tomará ele conhecimento do vestuário de seu povo na atualidade? Não deveria haver em seu vestuário uma diferenciação do vestuário do mundo? Não deveria o povo de Deus, que é seu tesouro peculiar, procurar mesmo no vestuário glorificar a Deus? E não deveriam eles ser exemplos na questão do vestuário e, por seu estilo simples, reprovar o orgulho, a vaidade, a extravagância dos que professam a verdade, mas são mundanos e amantes de prazeres? Deus isso requer do seu povo. O orgulho é reprovado em sua palavra. Portanto, nós vemos que o antigo Israel recebia muitas vezes sinais exteriores, até o próprio caso das leis cerimoniais, para ilustrar o que? Realidades espirituais. Então, no tempo em que vivemos, debaixo então da era cristã, não é necessário agora certos indicativos específicos na nossa veste, como eles tinham. Aqui não é um sinal, qualquer pessoa que colocar como norma algo específico, como fosse isso de fato, o sinal, tal como o cordão azul lá que Israel tinha, está equivocado. Aqui o caso que é apresentado é dos princípios gerais, que devem reger agora o vestuário do cristão, de maneira que tanto a questão da modéstia, da simplicidade, uma reprovação à vaidade e extravagância será vista. E assim, aqui diz que com as nossas próprias vestes glorificarmos a Deus. Então nós encontramos em João Batista, por exemplo, a representação para o povo de Deus nos últimos dias. Além da sua posição firme sobre o matrimônio, na alimentação vegetariana, nós encontramos na parte do vestuário também, ele se distinguiu dos demais mestres, líderes religiosos, que tinham suas vestes para usar, vestes específicas, e João Batista e Jesus não seguiram por este caminho, dando um testemunho contra a pompa daquela época. Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 374, nos diz assim: a impressão deixada com demasiada frequência sobre as mentes é que a religião é degradante e que há uma condescendência para pecadores aceitar a norma da Bíblia como sua regra de vida. Pensam que seus preceitos são grosseiros e que, aceitando-os, precisam renunciar todo o seu gosto por aquilo que é belo. E, em vez disso, precisam aceitar humilhação e degradação. Satanás nunca aplicou um maior engano sobre as mentes do que este. A religião pura de Jesus requer de seus seguidores a simplicidade da beleza natural e a polidez do refinamento natural e da pureza elevada, em vez do artificial e falso. Vejamos bem aqui que é dito que Satanás se agrada que muitos cristãos vão para o outro extremo e acham então que agora tem que renunciar todo o seu gosto por aquilo que é belo. E isso é um engano que Satanás ele apresenta para as pessoas. Na página seguinte é dita: a religião da Bíblia sempre tem tendência de elevar e refinar. E tivessem os profetas seguidores de Cristo exemplificado na vida os princípios da religião pura, a religião de Cristo seria aceitável a maior número de mentes refinadas. Então, o que nós encontramos muitas vezes nesses casos? Encontramos que o povo de Deus não desempenha o seu papel em tantas áreas. Nós sempre comentamos sobre a área de saúde, por exemplo. Não é cabeça, mas cauda. Deveria estar na vanguarda, na dianteira da revolução na culinária, de como preparar alimentos, mas muitas vezes está aquém desse propósito. Assim também no vestuário deveria dar uma lição a todos, mostrando o que de fato é o belo, o que de fato é o correto. Obreiros Evangelhos, página 289, diz que precisamos de poder do alto
para compreender tanto quanto possível a mente humana os grandes temas do cristianismo e seus princípios de longo alcance. Então a Bíblia ela não vai especificar cada detalhe, mas ela nos dá princípios e devemos julgar as nossas ações, o que nós entendemos como correto se está de acordo com os princípios anunciados por Deus. Eles envolvem a nossa vida toda, em todos os aspectos. No Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 784, diz que o Senhor emitiu sua voz em sua santa palavra. Essas benditas páginas são repletas de instrução e vida em harmoniosos sons de verdade. São perfeita regra de conduta. São dadas instruções, expostos princípios, que se aplicam a todas as circunstâncias da vida. Embora possa acontecer que algum caso especial não seja mencionado, não é deixado sem ser revelada coisa alguma que seja necessária a um completo sistema de fé e uma linha de práticas. Todo o dever que Deus requer de nossas mãos é esclarecido, e se alguém perde a vida eterna, será porque ele era presunçoso, confiante em si, cheio de vãos conceitos, não confiando somente nos méritos do sangue de Cristo para a salvação. Não se desviará do reto caminho nenhum dos que humilde e honestamente tomarem a Bíblia como guia, fazendo dela seu conselheiro. Então nós encontramos aqui como que é abrangente. Não devemos limitar a Bíblia a poucos aspectos da nossa vida. Na orientação à criança, na página 414, diz assim, a orientação dada agora trazendo algo mais prático para nós. Seguir costumes no vestir até onde eles se conformem com os princípios da saúde. Vistam-se as nossas irmãs com simplicidade, como muitas o fazem, tendo vestido de material bom e durável, modestos, apropriados para a sua idade, não lhes preocupe a mente a questão do vestuário. Devemos ter um pensamento, não fica algo aleatório para cada um pensar algo. Devemos seguir certos princípios, mas não encher nossa mente e só pensar nisso, de como que nós vamos ter o vestuário, como se adequar e não se pensar em outras coisas. Isso é apenas uma parte da vida cristã. Se isso toma um lugar tão central na religião de uma pessoa, causará danos. Nós vamos ler um pouco mais sobre isso adiante. Mas aqui nós vemos que Ellen White chega a falar do vestido ser algo, um material bom, durável. Também o vestuário será adequado à idade, à faixa etária. Uma criança deve se vestir de acordo com a idade dela e assim por diante. Aqui nós vemos no Ciência do Bom Viver, na página 293, continua dizendo: a fim de prover-se do mais saudável vestuário, é preciso estudar cuidadosamente as necessidades de cada parte do corpo. O clima, o ambiente, as condições da saúde, a idade e as ocupações, tudo deve ser considerado. Cada peça de vestuário deve ser facilmente ajustada, não obstruindo nem a circulação do sangue, nem a livre, plena e natural respiração. Cada peça deve ser tão ampla que, ao erguer os braços, a roupa se erga correspondentemente. Então nós encontramos aqui, de maneira muito clara, que tudo deve ser levado em consideração para estarmos bem adaptados a um clima, a um ambiente adequado, a tarefa que vai ser realizada, se é ao ar livre, se não, se vai ficar no escritório, o que vai ser feito. E devemos ver aqui um vestuário que não obstrui, não é uma roupa apertada e muito menos o espartilho, que aí realmente é algo abominável. Mas nós vemos aqui que de fato a plena e natural respiração deve acontecer. E aí diz, até o ponto de ser tão ampla que ao erguer os braços a roupa se erga correspondentemente. No Mensagens Escolhidas, volume 3, na página 255, diz que a atuação do Espírito de Deus interiormente causará uma mudança
exteriormente. Os que se atrevem a desobedecer às mais claras afirmações da inspiração não irão ouvir, receber e agir de acordo com todos os esforços humanos feitos para conduzir esses idólatras a um vestuário simples, desprovido de adornos, asseado e apropriado, que de maneira alguma os tornará esquisitos ou singulares. Não levará a isso. Quando falamos de modéstia e simplicidade, não quer dizer então agora que serão esquisitos, singulares, a ponto de estarmos dizendo para se vestir com um vestuário do século XIX, do século XVI, tal como os anabatistas, menonitas, amistas, muitas vezes querem trazer essa colocação, como se estivessem parado no tempo e tenha que ser o vestuário daquele século. De modo algum. Devemos adaptar ao contexto cultural que hoje vivemos e mesmo assim seguindo os princípios divinos. Então fica muito claro para nós que a atuação do Espírito Santo, sim, o coração importa e muito. A reforma na nossa vida é ser de dentro para fora, mas ela se exteriorizará. Do contrário, não será genuína essa transformação, esta conversão. Na meditação, Este Dia com Deus, página 282, também 297 em outra paginação, diz que precisamos livrar-nos dos costumes e da servidão da sociedade, a fim de que, quando os princípios de nossa fé estiverem em jogo, não hesitemos em mostrar de que lado nos achamos, mesmo que sejamos tidos como singulares por fazê-lo. Então, não é porque nós estamos usando um vestuário apropriado, belo, que isso pode sim ser reconhecido pela pessoa de fora. Não estou falando apenas das pessoas de dentro. Isso não vai te livrar de críticas, de zombaria, de deboche, porque justamente o propósito de Satanás é esse, de desanimar a pessoa de seguir por essa senda. Não é real. A questão que nós devemos entender, que a crítica que o mundano apresentar, falando que é esquisito, é isso e aquilo, é falso. Não é real aquilo que ele estiver dizendo. Na meditação, olhando para o alto, a página 309, 350, se não me engano é a paginação do aplicativo, diz assim, um texto muito importante de nós levarmos em consideração e entendermos bem o que Deus pede de nós e o que Deus não pede de nós. Diz assim: ser singular pelo simples fato de ser diferente é decididamente detestável, abaixo da dignidade de um cristão. Vou repetir novamente essa frase. Ser singular pelo simples fato de ser diferente é decididamente detestável, abaixo do que? Da dignidade de um cristão. Mas ser singular porque é necessário assim ser, como resultado de adorar a Deus e a Ele somente, coloca a dignidade do céu sobre o homem. Não devemos temer ser diferentes quando o dever requer que assim sejamos para exaltar e honrar a Deus. Não cortejeis, olha o apelo que a mensageira do Senhor faz. Não cortejeis a singularidade pelo gosto de ser diferentes, mas em razão de evitar o pecado e desonrar a Deus. E neste caso, não devemos nem mesmo preocupar-nos com a multidão que esteja contra nós. Não seguirás a multidão para fazeres mal. Êxodo 23, 2. Então, aqui nós encontramos algo muito importante de entendermos, porque muitos querem colocar normas além do que está escrito, além do assim diz o Senhor, colocando então certos requisitos apenas para haver uma diferenciação artificial. A diferenciação, irmãos, do vestuário de uma mulher cristã com uma do mundo, ele se trará numa gama variada de questões. Não vai ser um item, não vai ser o bordão azul, o cordão azul que vai diferenciar e todo o resto igual. Não, mas todo o conjunto harmônico, assim como não usará joias e não usará pinturas, e tudo isso em conjunto
exporá então a mulher cristã. Aqui temos agora no Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 424, a resposta para uma questão que muitas vezes aflige as pessoas. Podemos seguir a moda? Ou seguir a moda nós estaremos como o mundo e, portanto, não se diferenciando dele? Então, Ellen White diz assim: como um povo, não cremos que nosso dever de sair do mundo seja estarmos fora da moda. Veja bem que ela diferenciou aqui sair do mundo e sair da moda. Uma coisa é diferente da outra. Se temos um tipo de vestuário de bom gosto, natural, modesto, confortável e jovens descrentes escolhem vestir-se como fazemos, devemos mudar essa maneira de vestir-nos a fim de ser diferentes do mundo? Não devemos ser excêntricos ou singulares em nosso vestuário para diferir do mundo, temendo que nos desprezem por assim fazermos. Os cristãos são a luz do mundo e o sal da terra. Seu vestuário deve ser simples e modesto, sua conversão pura e celestial, intocável o seu comportamento. Então não é só o vestuário, a conversação, o comportamento da mulher cristã será distinto assim como do homem de Deus. Aqui nós vemos esse aspecto interessante que muitas vezes as pessoas não meditam. Quando, porventura, uma mulher cristã estiver de acordo com a moda, é porque ela se vendeu à moda ou a moda se ajustou a ela? Quem que se aproximou de quem? O cristão não deve se aproximar da moda e desprezar os princípios de Deus. Mas a moda, ela anda em ciclos, sempre. Basta estudar a história da moda que se verá ciclos de maior proximidade, com uma modéstia, e depois vai para o outro extremo. E num movimento pendular, sempre seguindo isto. E hoje nós vivemos, inclusive, já numa sociedade muito livre, muito aberta, que inclusive há mulheres usando diversos tipos de vestuário. Não há uma unanimidade também de um tipo só, como havia no século XIX. No caso da época de Ellen White, foi difícil romper inclusive as barreiras para romper com aquele vestuário dispendioso que havia para as mulheres da era vitoriana. Então nós encontramos aqui um fato histórico até, que Ellen White comenta nesse contexto também, que mais ou menos na virada do século, lá chegando os anos 1900, o mundo chegou numa moda muito próxima daquilo que Ellen White já defendia, o quê? 40 anos atrás, ela já estava defendendo aquele vestuário, né? Então o povo de Deus estava na vanguarda das mudanças, mas mudanças consistentes, sem ir ao outro extremo. No mesmo sentido, nós temos o texto do Mensagem aos Jovens, da página 350, que diz que os cristãos não se devem dar a trabalhos para se tornar objeto das atenções gerais, por uma maneira de vestir diferente do mundo. Então aqui eu repito aquilo que eu falei agora há pouco. Alguns acham que tem que haver uma regra específica, algum detalhe específico, para então se identificar que ela é uma pessoa cristã. Seja no homem usar um vestuário social, seja na mulher algo específico. E o vestuário social no homem é só o cristão que usa, por acaso? Dependendo da profissão da pessoa, é necessário que ela use esse vestuário. Você não está sendo identificado como um cristão por se vestir de social. Então, devemos entender esses conceitos e achar que precisa de uma regra específica para tornar objeto das atenções gerais. Está errado, porque a somatória de tudo, como nós vimos, não tem pintura, não tem joias, um vestuário mais simples e moderno, isso já não é o suficiente? Isso já não caracterizará a distinção? Claro que caracterizará. Continuando aqui o texto diz: mas se harmonia com sua fé e seu dever relativamente a vestir-se com modéstia e higiene acharem-se fora da moda,
não devem mudar de atitude a fim de ser semelhantes ao mundo. Cumpre-lhes, porém, manifestar o quê? Nobre independência e coragem moral para serem retos, ainda que todo o mundo seja diferente. Se o mundo apresentar um modo de vestir discreto, conveniente, saudável, que esteja em harmonia com a Bíblia, não alterará nossa relação para com Deus ou o mundo ou adotarmos esse estilo. Os cristãos devem seguir a Cristo e harmonizar seu traje com a palavra de Deus. Devem fugir dos extremos e seguir humildemente uma orientação reta para frente, a despeito de aplausos ou censuras, apegando-se ao direito justamente por ser direito. Que testemunho em favor, não só de uma beleza exterior, de uma singeleza então externa, mas a mulher cristã mostrar um espírito independente nesse aspecto, independente dela estar recebendo aplausos ou censuras, ela prossegue. E isso então testificará grandemente em favor da fé cristã. Na página 353, diz que não desestimulamos a correção no vestuário. O bom gosto não é para ser desprezado nem condenado. Nossa fé, caso seja vivida, levar-nos-á a ser tão simples no vestir e tão zelosos de boas obras que nos assinalaremos como peculiares. Aqui está aquilo que eu vinha já falando. Também as atitudes, as obras, tudo isso vai falar mais alto. Mas quando perdemos o amor da ordem e do asseio em nossas roupas, deixamos virtualmente a verdade, pois esta nunca degrada, antes eleva. Quando os crentes são descuidados no trajar, vulgares e rudes de maneiras, sua influência prejudica a verdade. Então é só a mulher vaidosa, o homem vaidoso que testifica contra a verdade? O desleixado também testifique muito contra, assim como maneiras não corteses, não cristãs. Um gosto apurado, um espírito culto, revelar-se-ão na escolha de um traje singelo e decente. As jovens que rompem com a escravidão da moda serão ornamentos na sociedade. A que é simples e despretensiosa no trajar e nas maneiras, mostra compreender que a verdadeira mulher se caracteriza pelo valor moral. Quão encantadora, quão interessante é a simplicidade no vestir, a qual na graça se pode comparar às flores do campo. Devemos medir mais as mulheres pelo valor moral que elas têm, tal como foi dito aqui. Na meditação E Recebereis Poder, na página 92, diz o seguinte: os cristãos de modo algum devem ser descuidados ou indiferentes quanto à sua aparência exterior. Devem vestir-se com asseio e elegância, posto que sem luxo e sem adornos. Devem ser puros interior e exteriormente. Quão profundo é nós chegarmos a esse perfeito equilíbrio. Isso é algo que progressivamente, na caminhada da santificação, se aprenderá, o gosto se refinará, de modo a vestir-se com asseio e elegância por um lado, mas também sem luxo e sem adornos. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 275, traz aqui uma boa reflexão para nós. Tenho frequentemente recebido cartas com perguntas acerca do vestuário, e alguns não têm compreendido corretamente o que escrevo. Uma classe que me tem sido apresentada como imitando as modas do mundo tem sido muito vagarosa, e a última a ser afetada ou reformada. Outra classe, a quem falta gosto e ordem no vestir, tem tirado vantagem do que escrevi e ido ao extremo oposto. Considerando-se livres do orgulho, observam aqueles que se trajam com bom gosto e ordem como sendo orgulhosos. A esquisitice e o descuido no vestuário têm sido considerados por alguns especial virtude. Alguns tomam um rumo que lhes destrói a influência para com os descrentes, desagradam aqueles a quem podiam beneficiar.
Então nós encontramos aqui algo muito interessante, e todo pregador numa igreja ele deve então pensar nisso, que na igreja há duas classes de pessoas. Não há apenas aquela classe que tem uma tendência para a vaidade. E aqui é dito que a classe vaidosa da igreja, quando ela escrevia alguns textos, eles pegavam uma parte dos textos e diziam o quê? Olha só, aqui a irmã White mandou usar bom gosto, com isso, com aquilo. Usavam o texto para justificar a sua vaidade. Por outro lado, havia aquela outra classe que julgava as irmãs que simplesmente estavam então se vestindo o quê? Com traje com bom gosto e ordem, como sendo trajes orgulhosos. E elas falavam, pegavam o texto da irmã White e falavam, olha aqui, a irmã White falou que é para ser modesto, para ser simples. E então não viam o seu problema. Nenhuma das duas classes usou os textos que elas precisavam ouvir. Usou o texto que era para outra classe, inverteu. E é isso que acontece muitas vezes na igreja. Então a gente tem que ter um conhecimento pessoal, saber qual é o meu problema, qual é a minha tendência. Eu sou muito desleixado, não me preocupo muito, tem que começar a se preocupar mais, andar mais alinhado e tudo mais. Qual que é o meu problema para me corrigir? É isso que deve cada um pensar e entender e se adequar ao que Deus pede. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 318, diz: havia alguns que tinham capacidade de ajudar a igreja, mas precisavam primeiro pôr em ordem seu próprio coração. Alguns tinham introduzido falsos testes e feito de suas próprias ideias e noções o critério, exagerando questões de pouca importância e tornando-as o teste da comunhão cristã e atando sobre outros fardos pesados. Assim se insinuara um espírito de crítica, censura e dissensão, o que se tornou grande dano para a igreja. O contexto aqui que a Ellen White vem falando é sobre esse caso do vestuário, que ela ficou muito aflita, a irmã White, na época dela, o tanto que isso fermentou dentro da igreja, de guerra e luta de um lado com o outro, um criticando o outro e assim por diante, e muitos introduzindo falsos testes, exagerando a questão. Então Ellen White ficou muito preocupada com tudo isso. E no mesmo sentido ela fala no Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 636. Muito sentimento infeliz foi suscitado por aqueles que estavam constantemente impondo a reforma do vestuário sobre suas irmãs. Com os extremistas, essa reforma parecia constituir a síntese e a substância de sua religião. Era o tema de conversação e a preocupação de seu coração. E a mente deles era assim desviada de Deus e da verdade. Deixaram de abrigar o Espírito de Cristo e manifestaram uma grande falta de verdadeira cortesia. Em vez de apreciar o traje por suas reais vantagens, pareciam orgulhar-se de sua singularidade. Talvez nenhuma questão tenha jamais surgido entre nós que ocasionasse tal desenvolvimento de caráter como a reforma do vestuário. Ela falou de uma classe de extremistas que havia na igreja, que a religião deles era o assunto do vestuário. Era só disso que se falava, e aqui nós vemos os resultados foram terríveis, que Ellen White diz que não tinha visto algo semelhante como isso antes. E aí nós encontramos aqui ela falando que nós devemos apreciar o traje, que ela na época apresentou um traje mais simples, suspenso pelos ombros, leve, que a mulher tivesse mais desenvoltura, com um comprimento então que não arrastava no chão e tudo isso, para dar maior liberdade, as vantagens que as mulheres ganhavam com esse vestuário em contraste com o dispendioso anterior, e sem ir para o extremo das feministas
que estavam na época surgindo, um equilíbrio entre os dois mundos. E aí fala, muitos não estão apreciando o traje pelas suas reais vantagens, mas eles gostam de ser diferentes. Aqui então, continuando, um texto que eu confesso que a primeira vez que eu li esse texto, eu me surpreendi, porque na minha mente era justamente o oposto, o correto. E aí eu li no Testemunhos para a Igreja, volume 3, na página 21, um texto bem simples, direto ao ponto, mas que nos fala algo interessante. Diz assim: em matéria de reformas, é melhor ficar um passo aquém da meta do que avançar um passo além. E se houver algum erro, seja do lado mais favorável ao povo. Então, eu sempre tinha comigo que não, é melhor ir além do que ficar aquém. O que ela está falando aqui? Uma orientação à igreja. Do que seria exigido às pessoas. A norma que a igreja colocaria. Isto na área alimentar, na área do vestuário. Muitas vezes tinham aqueles irmãos que queriam colocar certos pontos. E no entanto aqui Ellen White falou que isso corria o perigo de ir além do que Deus estava pedindo. E era melhor então ficar aquém do que ir além. E se houver algum erro, seja do lado mais favorável ao povo. Quarto testemunho para a igreja, página 641, diz assim: nossas palavras, ações e vestidos são diariamente pregadores vivos, juntando com Cristo ou espalhando. Isto não é coisa insignificante para ser passada por alto com um gracejo. A questão do vestuário exige séria reflexão e muita oração. Muitos incrédulos sentiram que não estavam procedendo bem se permitirem ser escravos da moda. Mas quando vêm alguns que fazem elevada profissão de piedade, vestindo-se da mesma maneira que os mundanos, fruindo a sociedade dos frívolos, entendem que não pode haver mal em tais coisas. Esse é um texto que resume muita coisa para a gente, irmãos. E eu fico impressionado aqui ao dizer que tudo é uma pregação. O vestuário, ela diz que é o índice nosso, né? Um cartão de visita. E nós vemos que aqueles que dizem que não tem valor nenhum esse assunto são totalmente equivocados. Aqui diz que alguns até gracejam, dão uma risadinha, mas é algo sério. E olha o efeito que muitas vezes o mundo cristão trouxe negativo. Mulheres escravas da moda que queriam se libertar, começam a consciência a ser despertada. Eu quero mudar de vida. Mas que entendem que talvez não seja tão errado assim. Porque mesmo aquelas irmãs, então, cristãs que deveriam dar exemplo, estão de maneira semelhante se vestindo. Então, cuidemos com o nosso testemunho em palavras, ações, vestidos, tudo prega. E para finalizar, o texto do Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 282, declara o seguinte: muitas vezes ouvimos a observação: vocês são muito exclusivistas. Como um povo, deveríamos fazer qualquer sacrifício para salvar as pessoas ou conduzi-las à verdade. Mas não ousamos nos unir a elas, amar as coisas que elas amam e ter amizade com o mundo, pois estaríamos em inimizade contra Deus. Sabemos que o povo de Deus, ele será taxado, sim. Será considerado, então, muito exclusivista, muito exagerado, isso e aquilo. Mas a posição real nossa é o quê? Em tudo que for possível nos sacrificarmos em favor do nosso próximo, estaremos dispostos em estar em harmonia.
Essa guerra não é porque nós queremos uma inimizade com alguém, não. O mundo que tem uma inimizade contra a igreja de Deus. E aí nós encontramos aqui que não devemos passar ao ponto agora de se preocupar tanto em agradar o ser humano e se esquece então de fazer a vontade de Deus. Que possamos então meditar em tudo que foi dito e abrirmos a mente para de fato entendermos o que Deus pede de nós e o que Deus não pede de nós. Amém.